sobre China. Mas todo debate precisa de definição e precisa de uma mínima comparação do que é que está em jogo realmente aqui dentro desse debate. Pessoal, em ambos os cenários eu vou ter que ainda países que se opõem ao sistema ideológico da China, ou então que ainda competem com ela no mercado e vão disputar o mesmo mercado consumidor, vão continuar emitindo narrativas de deslegitimação, vão continuar com esse tipo de postura em ambos os cenários. Segunda caracterização interessante que a gente precisa ter. Ambos aqui defendemos o crescimento da China em uma forma de expansão. A questão que divide as bancadas aqui é se essa expansão ela deve ser combativa politicamente sobre um viés ideológico de representação dos valores do PCC, ou então dentro de um cenário onde a gente tem uma postura que é um pouco mais soft, onde a gente não vai fazer essa expansão também se valendo desses parâmetros políticos. Mesa adjudicadora. A principal imagem que a China tem hoje em dia é de crescimento eficiente em pequeno espaço de tempo, funcionalidade e uma construção imagética de que ela é mais do que oportunista, ela vai exatamente no canto em que precisa atacar. Mesa, qual o grande problema quando a gente utiliza um parâmetro político ideológico para utilizar esse tipo de crescimento? Primeiro, a lógica de eficiência sobre isso ela fica deturpada, sobretudo para o homem médio, quando eu tenho que todos os países ocidentais que já dominam todo o sistema estrutural de narrativas, vieses e culturais se colocam e se manifestam contra esses sistemas que são os menores. A ideologia política que possui na China, dentro dessas trade wars, ou então de levar esses tipos de valores para esses embates de expansão, ela acaba por ser dirimida dentro de uma lógica das próprias instituições, porque a gente tem que as acusações sobre ela recrudescem, que o olhar sobre ela recrudescem, uma vez que eu preciso combater aquilo que o sistema majoritário não concorda. Então, quando a China escolhe comprar esse tipo de guerra, comprar esse tipo de postura para o seu expansionismo, eu diminuo, a perspectiva de que ela está fazendo isso realmente, que ela consegue crescer, sob um olhar de que o próprio homem médio, então quem acompanha a notícia que vai ser fabricada sobre o viés ocidental, não consegue vislumbrar exatamente uma atuação eficiente. Mas mais do que isso, as próprias instituições no material da coisa não tendem a facilitar esse tipo de postura pelo próprio rechaço que já possui. E esse rechaço ele é agravado mais ainda quando eu penso que essas instituições, os demais países, eles tendem a ficar mais contra ainda porque a própria população não valora, fala que aquilo é comunista e que ela não concorda e ela não conhece a prática cultural chinesa. O grande ponto é que a China cresceu não emitindo uma cultura chinesa para o mundo. Não, ela pegou, copiou a forma como o Ocidente faz e deu uma base estrutural. O mercado que ela possui não é de influência de soft power sobre o seu viés cultural. Então, quando eu crio isso, eu crio barreiras exatamente para vislumbrar uma lógica de eficiência e de melhor usufruo. Porque eu ainda vou ter um embate de narrativa que é muito mais recrudescedor, que é muito mais algo que ela não precisaria enfrentar dentro do nosso cenário. O nosso cenário ele é mais eficiente porque eu não compro com o homem médio de diversos países, que inclusive atesta a rotatividade política que se tem sobre utilizar parâmetros ideológicos e parâmetros com esses governos para apoio e para exatamente outras instituições, pela própria maleabilidade que eles possuem a sua volatilidade. É melhor um cenário onde eu tenho uma China que ela se preocupa no tipo de expansão mais comercial, que ela abandona esse tipo de postura e ela não cria essas brigas de narrativa. Antes de eu continuar, a segunda casa algum ponto? Não, primeira casa algum ponto? Deputada, mas o nosso viés ele não é puramente ideológico, a gente mantém o viés expansionista forte da China que é tão necessário. Show, mano, eu concordo que isso pode acontecer ao mesmo tempo, mas no teu cenário, como é que tu consegue garantir que os cidadãos chineses, eles não têm exatamente um backlash de narrativas e de preconceito que seja acentuado? E dois, como é que você consegue desenvolver um mercado que seja melhor facilitado? E aqui eu entro no nosso segundo ponto construtivo, mesa adjudicadora. Quando eu consigo trabalhar com soft power e eu não disputo a narrativa majoritária do Ocidente, a maneira de eu me preparar mercadologicamente interna para construir esse módulo ali pelas sorrateiras, ali baixinho, não indo contra esse sistema muito maior, ela vai ser otimizada. Como que isso ocorre? A gente fala de como o mercado acontece na prática. A pessoa hoje só compra o produto chinês porque é de uma empresa ocidental. A pessoa só compra esse tipo de produto porque ele já está incutido no seu sistema. Ele já está dentro da lógica que ela gosta. Mas se a China quer realmente se expandir, a maneira mais qualitativa de fazer isso é parar de copiar e evitar toda essa lógica de que ela sempre copia, porque isso deslegitima ela, isso afasta ela do
melhor mercado consumidor, e exatamente isso piora e ainda cria divergências, ainda cria conflitos como direitos autorais e todas essas coisas. O que a gente defende é, num cenário em que eu não compro brigas de narrativas políticas, eu não utilizo exatamente o parâmetro ideológico sobre os valores comunistas, mas eu me aproximo do Ocidente, a construção de um soft power e de uma lógica do modo de se consumir chinês, um China Way of Life, ela, na perspectiva de longo prazo, fica mais facilitada. Não estou prometendo aqui nesse debate que todo mundo agora vai amar a China porque ela é quietinha e porque ela não fala sobre esses valores que o Ocidente não concorda, mas que, numa perspectiva de impacto de longo prazo, eu consigo ter mais chances de moldar um mercado que é ao meu favor. Como que eu moldo esse tipo de chance? Eu perco o embate de narrativa que hoje ocorre e que ela ocorre por um aspecto, ela perde um aspecto numérico. Eu não tenho tantos países que se comprometem a apoiar ou a defender um aparato de espectro e ideologia comunista. 2, eu perco exatamente de utilizar esse parâmetro de rotatividade, porque a política nos países pode acabar mudando, e eu crio uma lógica mais estável de como alcançar e como fazer essa virada de chave. Essa virada de chave, ela tende mais facilmente a acontecer, porque o homem médio que vai estar vendo nos jornais, ele vai ver aquela narrativa, mas a própria postura da China não legitima isso. A própria postura da China, ela vai ter exatamente a notícia estampada pelo Ocidente no molde que ele quer, mas a China não faz por onde. É tipo, existe uma incongruência que é demonstrada, e aí abre-se espaço para exatamente demonstrar um valor chinês, demonstrar uma lógica que é mais apreciável e que é mais facilmente digerida por quem está no Ocidente. Se eu quero construir o meu próprio tipo de mercado, eu preciso minimamente começar a limpar a lógica de imagem. O recrudescimento, ele acaba por criar só mais bares e mais porquês o Ocidente deve me detestar. Dentro do nosso cenário, a gente mantém a imagem de funcionalidade, eficiência e a gente cria uma perspectiva de melhor mercado no futuro. Muito orgulho e procura. Obrigada, Bea, pelo seu discurso. Para iniciar, então, o caso da oposição, a mesa convida o líder ou a líder da bancada. Que são importantes para esse debate, que a Bea, ela basicamente se eximiu de fazer. A primeira, esse debate não é sobre simplesmente a gente exportar um modelo de vida chinês, mas também sobre o processo de exportação em si. Essa preocupação em relação à integração do ponto de vista das relações internacionais. A gente buscar uma China que necessariamente preocupa-se em ter uma imagem que ela é clara e explícita dentro das relações internacionais, o que per se envolve já um esforço diplomático que ele é superior e não só, por exemplo, uma postura isentona que a China tinha há alguns anos atrás em relação a conflitos internacionais ou, por exemplo, em relação a outras grandes questões. Mesmo, frame importante para esse debate. A China, ela enfrenta dois problemas principais. O primeiro deles é o anti-orientalismo. É basicamente um espantalho que é construído dentro da comunidade ocidental sobre hábitos, por exemplo, sistemas, até a maneira de organização política chinesa como algo necessariamente ruim. Embora a gente tenha um sistema lá em que a gente tem, por exemplo, o primeiro-ministro, em que a gente tem uma figura do presidente, em que existe, por exemplo, eleições dentro do partido chinês, que é efetivamente desestabilizado dentro da narrativa global como algo intrinsecamente ruim. E segundo, existe constantemente dentro da China ameaças às noções de soberania de regiões que são importantes economicamente e culturalmente para a China. Eu posso citar aqui Taiwan, posso citar Hong Kong, eu posso citar até mesmo a região mais a oeste em relação ao Tibete, que são, principalmente as duas primeiras, são regiões que são muito importantes do ponto de vista econômico da produção, mas que também perder essas regiões, ou por exemplo, enfraquecer o poderio da China em relação a essas regiões, necessariamente significaria, por exemplo, uma perda do ponto de vista da força do Estado chinês. E isso é importante para o modelo de replicação dentro da China e para a estabilidade, que efetivamente o Partido Comunista Chinês, que foi quem conseguiu trazer uma expansão maior para a China no longo prazo. Mesmo, a partir do momento em que se abandona o discurso de Wolff, alguma coisa assim, deixa-se de ofertar um contraponto a essas investidas de narrativa orientais que são muito importantes. Basicamente, eu sou criticado e eu me silencio em relação, por exemplo, a esse tipo de crítica. Então, o contraponto é importante dentro da política internacional chinesa, porque eu crio uma desconfiança em relação ao agente que fala contra mim muitas vezes, que pode ser a ONU, pode ser a comunidade internacional, pode ser, por exemplo,
os Estados Unidos, qualquer coisa do tipo. Então, primeiro, pragmaticamente justo, porque a gente equilibra e quem já tem muito poder dentro das relações internacionais, a gente sabe que o Oriente ensina, ele só é representado pela China do ponto de vista econômico, e a Rússia é um pouco isolada politicamente, e é desinteressante dentro das relações internacionais que eu tenha um polo que se concorde muito entre si e tenha muita força. Então é importante, dentro dessa relação, que a gente mostre que os Estados Unidos, por exemplo, não são imbatíveis. Inclusive, isso é importante para que a China mantenha essa figura que ela tem hoje de expansão econômica, de que a gente está ameaçando os Estados Unidos e assim sucessivamente, mas é importante para que a gente desvalide uma narrativa, para que a gente não perca a opinião pública internacional. A China hoje é vista, por exemplo, por algumas pessoas como antidemocrática, coisa do tipo, mas seria ainda pior dentro do seu mundo, em que você basicamente fala assim, o Estado está me criticando, mas eu não vou aqui estabelecer, por exemplo, uma narrativa anti-ocidentalista. Então, note que no mundo do governo você tem uma dependência de recursos discursivos mais frágeis de defesa do seu mundo. Como, por exemplo, falar, mas eu estou defendendo a minha soberania, mas eu estou defendendo aqui a maneira do meu país se organizar. Isso necessariamente, não convence, principalmente os polos neutros em relação a isso, porque isso é o que alega, sei lá, o Daniel Ortega, alega o Viktor Orbán, alega o Bashar al-Assad, e a gente sabe que existe uma iminência de conflito muito maior em relação a esses territórios do que existe hoje em relação à China. A propaganda estadunidense necessariamente influiu a rede de soft power e influência que efetivamente consolidou o materialismo. Como a China vai conseguir, em termos de propaganda, qualquer coisa, lidar com toda essa narrativa? Tá, vamos lá. O nosso é o status quo. Vocês não são o status quo. Então, hoje existe uma noção de que a gente bate uma narrativa anti-orientalista dentro do nosso mundo. A gente tem, sim, claro, que essa narrativa sendo propagada, mas isso acontece muito mais pela noção de desequilíbrio de forças que está posta a priori, do que, por exemplo, de uma medida política errônea que a China vem adotando. E note que esse tipo de mecanismo é importante para que a gente consiga promover uma multiplicação de parceiros políticos. Note que, como eu falei para você no início do meu discurso, a gente ter um plano, por exemplo, de exportação cultural, necessariamente faz com que a China tenha que investir nesse processo de exportação, que faz com que ela entre em contato, por exemplo, com países, ou com culturas, ou com outras regiões, de uma maneira cada vez mais incisiva. Eu uso, por exemplo, da porta econômica que a China tem, e eu consolido isso a partir da criação dessas trocas, que ajudam a humanizar a visão externa que a gente tem sobre a China. Então, a única narrativa que existe dentro do mundo do governo é a permanência de uma propaganda anti-China, que, como o Medeiros muito bem concedeu no pai dele, ela não existe porque a gente está em guerra cultural. Esse discurso existe porque a gente está em guerra comercial. Então, os entes do Ocidente têm todo o interesse de manter essa narrativa, e é importante que se crie essa desvalidação em cima da figura do agente. Todo ganho positivo e de crescimento que a China teve hoje foi de várias características que são as mais desvinculadas do sistema da narrativa comunista. Eu já fiz aqui a minha caracterização. Primeiro, a gente não tem só o ônus de falar sobre uma propaganda comunista, mas uma propaganda orientalista. Então a gente está falando aqui sobre exportar características culturais. Se o comunismo faz parte disso, tudo bem, mas note que até dentro dessa narrativa do comunismo, etc e tal, a China ela tem uma figura um pouquinho mais humanizada dentro do comunismo, porque a gente está falando sobre o comunismo como um socialismo de mercado. Um socialismo, por exemplo, que realiza trocas internacionais, que permite joint ventures, que permite, por exemplo, multinacionais dentro daquele país. Então, não necessariamente você tem um recrudescimento de que, agora a China ela vai querer necessariamente ter um sistema comunista mais comunista dentro da China. Ela tem essas próprias características culturais. E mesmo, por último, a gente consegue, dentro do nosso mundo, ter uma multiplicação de parceiros, que é importante para garantir a estabilidade da China. Então, a gente consegue fazer com que países, por exemplo, ali neutros estejam ali no meio, principalmente países de terceiro mundo, etc e tal, a gente consiga ter relações que são mais fortes dentro do nosso mundo, porque existe essa preocupação em relação a essas trocas culturais como um todo. Então, a gente tem uma capacidade de fixar os nossos parceiros, então a gente não garante só que eles são, eles estão com a gente porque a gente está crescendo economicamente falando, mas a gente naturaliza. Como, por exemplo, lá na Argentina, você tem uma visão muito forte de que o Brasil é o maior parceiro comercial, por exemplo, da Argentina, que a Argentina depende muito do Brasil por conta exatamente desses laços de proximidade. E é o que está se construindo em relação à China, por exemplo, quando a gente fala sobre o Belt and Road, quando a gente fala, por exemplo, sobre outras rotas de exposição que a China exporta essas questões culturais como um todo. E note, isso é importante per se, porque eu consigo garantir mais parceiros políticos, que é importante para a estabilização da economia chinesa, que não depende, por exemplo, só do Ocidente ou dos Estados Unidos e coisas do tipo, mas mais do que isso, dentro de um cenário de iminência, de perigo em relação a essas regiões de soberania da China, que já falei, Taiwan, Hong Kong, a gente consegue fazer com que as sanções sejam menos efetivas, por exemplo, na China. Porque, os Estados Unidos me sancionam, mas eu sou tão diverso do ponto de vista cultural, e as pessoas já não têm esse viés contra mim tão grande, porque elas veem essa parte de que, os Estados Unidos falam mal da China porque os Estados Unidos, esse processo de sancionamento ele é mais fragilizado, porque eu consigo recorrer, por exemplo, a outras válvulas de escape, não, por exemplo,
façam harmonizar a cultura da China. Por isso, muito orgulho. Muito obrigada pelo seu discurso. E agora, para encerrar a fase do primeiro debate, a mesa concluída pelo vice-primeiro-ministro. Bom dia a todos, um prazer gigantesco estar debatendo aqui com todos vocês. Algumas informações prévias ao caso da primeira oposição. A melhor resposta em relação a narrativas contra a China, a melhor resposta em relação a processos de construção de que a China não presta, de que a China é ruim, de que a China é comunista, é a eficiência. O processo geral de integração entre o Ocidente e o Oriente muitas vezes é o que mais protege a China de narrativas de que ela é puramente comunista, de que ela não serve, de que ela vai dominar o mundo como um todo. Na verdade, antigamente, antes da China ter todas as características que não tinham relação direta com o Partido Comunista, antes, no momento que ela era somente comunista e pregava somente ideologia refutativa e contra o mundo todo, é que as pessoas tinham mais certeza de que as narrativas contra ela eram corretas. Hoje, pôs-se um questionamento porque ela conseguiu abraçar e adotar várias características que não são relacionadas diretamente ao Partido Chinês. Então, a primeira oposição que precisa provar com muita força, porque a narrativa no cenário deles é muito mais poderosa, pelo menos que ela é muito mais benéfica em relação à China, sendo que o que mais melhora a situação dela foram coisas que não têm relação direta com o Partido Comunista como um todo. No geral, a primeira oposição também se furta em lidar com o ônus dele de que o principal meio de narrativa, o principal soft power que a China tem no cenário deles é a ideologia comunista. Ok, além disso, exportação cultural ela não é excludente, ela acontece nos dois cenários, na verdade, pela integração e pela sua possibilidade de troca tecnológica, troca cultural como um todo, o nosso cenário ainda tem muito mais expansão cultural, muito mais troca cultural. Beleza, outra coisa muito importante mesa desse debate. A maior parte das características que blindam a China das narrativas, de todo esse processo, garantem o soft power que a China tem hoje, são coisas distantes da ideologia combativa comunista. São coisas que foram integradas, beleza, no socialismo de mercado. Características do socialismo de mercado que não tem relação com a ideologia original do Partido Comunista Chinês. Na verdade, tudo aquilo que conseguiu garantir o crescimento da China de processo ao longo do mundo, garantir integração, garantir aumento econômico, sendo quando ela mais se distanciou das narrativas para o mundo. Beleza, a gente precisa entender esse debate mesmo, por que a postura do governo é melhor para o mundo, para o crescimento do próprio país, para o povo daquele país e, em longo prazo, até para o próprio ideal que eles pregam. A gente tem que entender que uma ideologia pura e combativa, historicamente, gera mais tensões internacionais. Por que ela gera mais tensões internacionais? Porque é muito mais fácil vender a narrativa de guerra quando nós estamos falando apenas de uma ideia. Nós temos que entender mesmo que todos os grandes países gostam de guerra. No final das contas, a guerra lucra, a guerra tem muita coisa positiva para a economia de determinados países. Então, os países, muitas vezes combativos, eles querem criar a narrativa de guerra. A narrativa de guerra é muito mais facilmente construída quando nós temos um outro país que utiliza da ideologia pura combativa. Porque ele pode dizer, eles são comunistas, eles vão matar nossas crianças, eles vão comer nossos animais, eles vão comer cachorro, etc, etc, etc. Várias coisas que são muito difíceis de ser palpáveis, mas como é meramente uma ideia que pode ser blindada, pode ser acusada de qualquer coisa, ela tende a ganhar muito mais força. Quando nós estamos no nosso cenário que se afasta disso, nós temos mais integração, mais acesso à tecnologia, mais acesso a produtos que a China vai para o resto do mundo, é muito mais fácil essa narrativa ser combatida. Por quê? Porque quando alguém diz, a China é ineficiente, a China vai dominar o mundo, etc. Mas nós temos aqui o TikTok, nós temos aqui uma tecnologia legal que eu uso todo dia da China, a China é tão legal, ela faz isso, faz aquilo, faz que é muito bom. Por que ela seria isso? Por que nós deveríamos ter esse conflito? Para o mundo como um todo, esse processo de postura de integração é muito mais eficiente para afastar uma ideologia combativa e diminuir a tensão mundial dentro do cenário de guerra. Então, nós entendemos que qualquer cenário que possa aumentar essa tensão é necessariamente deletério. A primeira, as oposições como todos têm que arcar com o ônus de que no mundo deles, as tensões internacionais na busca por conflito são muito maiores. Beleza, para o crescimento do país. E entra exatamente no frame que eu fiz no começo do meu discurso, de que a maior parte das características que garantiram o crescimento soft power e a integração da China com outros cenários internacionais são características afastadas do Partido Comunista. Rotação interna da economia, geração de emprego e aquecimento de mercado, melhora geral da qualidade de vida da população chinesa. Várias características que geraram a partir da hora que a China começou a ter uma abertura normal e uma diminuição do processo de combate, uma diminuição da postura combativa. Qual é a probabilidade desse crescimento do soft power que vocês trazem com o recrudescimento recente do Ocidente? É muito maior, sabe por quê? Porque soft power não depende necessariamente de ideologia, ele depende do uso da tecnologia e do uso dos produtos chineses ao redor do mundo. Na prática, o mundo como um todo se utiliza muito da China e por isso ele tende a quebrar muitas narrativas que vão contra ela. Beleza. Além disso mesmo, nós temos que entender também como é a realidade, a ideia de que a ideia corrompe o produto.
E esse é um ônus que a oposição também precisa arcar. A China, no cenário deles, pode continuar querendo vender, pode continuar querendo fazer vários processos, mas quando ela, de forma unitária, cria uma narrativa completamente combativa, você tem uma corrupção muito maior dos produtos que ela vende, uma dificuldade muito maior de aumentar ou de progredir toda a expansão que ela vem construindo. Além disso, realidade cotidiana da China, do povo chinês, do dia a dia das pessoas que moram na China. É fato que nos últimos anos, a partir da hora que ela conseguiu integrar melhor a China ao mundo, gerar mais acesso à informação, trazer mais filmes, trazer mais jornais, trazer várias coisas que originalmente o Partido Comunista era completamente contra, porque fazia parte da ideologia tradicional comunista, nós temos muito mais acesso à informação, acesso à visibilidade sobre direitos trabalhistas, valores externos que o povo chinês começa a ter acesso. Como um todo, nós temos uma flexibilização da vida cotidiana dessas pessoas, da vida do povo comunista. A vida melhora para eles porque eles têm um acesso geral à informação, diversificação de acesso à cultura e até mesmo a possibilidade de um sistema dentro da própria China que consiga criticar um pouco mais, que consiga brigar um pouco mais por direitos. Não que isso necessariamente vai acontecer, mas que tem uma probabilidade maior de acontecer no nosso mundo. Por fim, para o ideal, ou seja, um ganho mais marginal e de longo prazo, essencialmente, a partir da hora que a China se afasta dessa ideologia combativa, que ela começa a se integrar no mundo, ela vende para o mundo a ideia de que o quê? Ela está funcionando, ela está dando certo. Mesmo que internamente ela age de uma forma, externamente ela age de outra forma, no final das contas é muito fácil você montar, muito fácil você ter hoje em dia pessoas que entendem, a China está melhorando, a China está agindo da forma correta. No longo prazo, na partir que esse crescimento como um todo ele tende a ser aumentado, a própria narrativa interna comunista tende a ser muito mais forte, muito mais potente, muito mais poderosa. Porque como um todo ela consegue vender a ideia de que, por causa dessa expansão, por causa desse processo de integração, ela está funcionando melhor. E mesmo que isso não seja puramente o Partido Comunista, em algum nível ela consegue reforçar essas narrativas internas como um todo. Então veja bem, mesa, como um todo no nosso debate, é muito importante que nós não aumentemos as tensões internacionais para o risco de guerra, nós não criemos cenários em que a China se torne muito mais agressiva, digamos, belicamente, de forma armamentícia, de forma mais agressiva, e que principalmente o mundo como um todo consiga se integrar. Se a maior potência do mundo parte para um processo de integralização mundial, é muito mais fácil nós visualizarmos uma internacionalização dessas mesmas atitudes. É muito melhor uma trade war do que uma war. É muito melhor que nós tenhamos uma guerra comercial do que uma guerra de armas. A ideologia pura, combativa e violenta, ela tende a facilitar a construção de narrativas favoráveis à guerra. Se nós permitirmos isso, necessariamente nós temos um mundo pior. No cenário do primeiro governo, nós evitamos isso, melhoramos o crescimento do país e melhoramos a qualidade de vida para o povo. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Daniel, pelo seu discurso. E agora, para encerrar a primeira metade do nosso debate, a mesa convida o vice-líder da oposição. Todos me escutam bem? Alô, galera da live. Beijo, mamãe. Beijo, mamãe. Sem mais delongas. 3, 2, 1. Painel de juízes. Primeiro, alguns esclarecimentos necessários para esse debate fazer sentido. Vamos lá. A bancada de governo está sendo altamente desleal com o que é o debate. Primeiro de tudo, eles estão agindo como uma bancada, o núcleo duro do governo bolsonarista que lê comunismo e pensa que tudo é sobre isso. A política Wolfgang de lobo oriental da China não é meramente comunismo. O InfoSlide, ele inclusive é muito claro que não é puramente a ideologia do PCC. Mas para além disso, a gente está com a ideologia de combater o Ocidente e de se fortalecer contra o sistema da comunidade internacional. São 3 parâmetros ideológicos e, além disso, é uma postura predatória economicamente expansionista. Ou seja, a gente está defendendo uma forma de garantir relações internacionais com os parceiros próximos da China forte, mão de ferro, economicamente e ideologicamente. Então, é uma postura muito mais complexa que o viés reducionista que o governo tenta me vender. Segundo ponto, a China está se utilizando dessa metodologia nas últimas décadas e foi ela que garantiu a ascensão da China. Daniel, o status quo é que a China usa o método Wolf-Warren para poder se disseminar dentro do Oriente. Não é por causa da ideologia de mercado aberto. A China está usando o expansionismo econômico dela para se desenvolver. E isso é o método Wolf-Warren. Você está praticamente defendendo o contrário da sua bancada. A gente defende a política expansionista, tanto ideológica quanto econômica da China, que está funcionando nos últimos anos. Não é como se a China estivesse crescendo apesar da política Wolf-Warren. Não, ela está crescendo por conta dessa política Wolf-Warren.
sofre óbvio, e a gente não pode abandonar para a gente manter esse crescimento da China. Vamos lá. O último ponto para a mesa prestar atenção é que esse debate é de agente. Então, o que é mais importante para a China não é para a comunidade internacional, que inclusive está aqui para a gente nesse debate. Vamos lá. A argumentação. Primeiro, a gente precisa de uma base oriental de apoio forte. E essa base oriental de apoio forte, ela vem com a atuação em 2 âmbitos. É econômico para garantir políticas como Rota da Seda, políticas como a manutenção desses parceiros pela dependência complexa e econômica gerada entre a China e esses parceiros econômicos do Oriente. E 2, ideológico para garantir o anti-ocidentalismo e o anti-americanismo. Não basta não ser americano, é preciso ser anti-Estados Unidos para esse debate funcionar. A gente está trabalhando num contexto em que eu gero, através da ideologia, uma noção de um sentimento de comunidade e pertencimento, inclusive através da narrativa do nós contra eles. Eu não quero abaixar minha cabeça para o Ocidente, eu quero ser combativo com o Ocidente para que ele não me engula. O Ocidente está sendo combativo comigo, o Ocidente é anti-orientalista, o Ocidente não aceita a minha cultura e a forma como eu penso e não me permite me posicionar. Eu não posso depender da Rússia para ser o principal representante bélico do Oriente. Eu preciso que a China assuma esse fator, porque isso é relevante para ela. Eu gero através da ideologia a noção de grupo e essa interdependência complexa e a capacidade de odiar o Ocidente ou ter menos relações, repudiar eles. Eu quero ser contra o Ocidente, eu preciso disso. Eu fortaleço esse sentimento de comunidade e eu fortaleço o ecossistema econômico que a China tem, através da postura economicamente predatória. Eu gero políticas como Rota da Seda, gero políticas de geração de interdependência complexa, que a China precisa dessa geração de interdependência para manter suas zonas estratégicas. Caso a China não adotasse essa postura predatória economicamente, ela inclusive provavelmente seria só um país emergente que está vendendo e na divisão internacional do trabalho está agindo como fornecedor de mão de obra. Ela precisa ser predadora economicamente para garantir os parceiros, e esses parceiros são quem fazem com que a China se mantenha nesse fator. Ou seja, a retroalimentação da economia chinesa como forte depende dessa postura predatória economicamente dela. Sem ela, a China ela fica fraca dentro do Oriente e depende da influência de outros países que são menos organizados ou mais duvidosos, como a própria Rússia, que já foi um exemplo aqui. Mais do que isso, eu crio um escudo político perante o Ocidente, que ele é tão necessário, e um escudo político contra os próprios problemas internos que a China precisa lidar. A China precisa de parcerias políticas para poder lidar com as zonas de influências que ela tem, inclusive dentro dela própria. Zonas como Taiwan, Hong Kong, que a Julia me citou, eu preciso dessas parcerias fortes para manter economicamente forte e ideologicamente forte no Oriente, para poder lidar com essas zonas de conflitos e poder manter essas zonas estratégicas economicamente próximas de mim. Se não for por bem, vai ser pela dependência que eu estou gerando com todos os países que estão ao meu redor. Independentemente dos meios, a China precisa dessa postura mais predatória. É assim que ela funciona, é assim que ela mantém os seus, e é isso que ela precisa, mais do que isso. Essa necessidade de assegurar parceiros, ela vem também pelo viés da comunidade internacional contra a China, que eu vou reforçar do caso da Júlia. Mas antes disso, primeiro caso. Qual o benefício do longo prazo de uma mão de ferro com decrescimento de índice econômico? Cara, o problema é que eu tenho crescimento dos índices econômicos. Ultimamente, olha o tamanho que a China está nas últimas décadas. Eu tenho a manutenção da rede de apoio da China, eu tenho a interdependência complexa econômica entre os parceiros do Oriente. Eu preciso manter essa dependência dos parceiros do Oriente para que a China continue crescendo economicamente. Vocês falam como se a China tivesse regredido. Gente, olha a China de 50 anos atrás e a China de hoje. A política off-gun está funcionando para a China. Não é o contrário. Eu preciso manter ela para manter a China forte perante a comunidade internacional. Justamente porque eu tenho esse risco de sanções, eu tenho esse risco de que a comunidade internacional e os próprios Estados Unidos tentem abocanhar os parceiros econômicos da China. Olha o que está acontecendo, o que aconteceu ultimamente com os países do leste europeu, a agregação da Ucrânia, a agregação de países, inclusive orientais menores, a tentativa de interromper e de exercer influência ali na região do Pacífico, a tentativa, inclusive, e a tendência dos tigres asiáticos de se aproximarem da economia americana. A economia americana e a economia ocidental está roubando, tentando e tem interesse em roubar os parceiros da China, e ela precisa da manutenção de uma política predatória econômica e ideológica para segurar esses parceiros perto dela. Senão ela vai perder poder de soft power, e soft power não, hard power, que é assim que a China atua, e é assim que ela precisa atuar. Eu tenho risco de sanções internacionais e risco de perder parceiros e zona de influência. Eu preciso disso. Ser integrado com o Oriente é ceder para eles, e é enfraquecimento. O recrudescimento que vocês me vendem, eu lido com ele pior no mundo de vocês, porque esse recrudescimento já é status quo. E a única forma de eu lidar com o Ocidente sendo recrudescido contra mim é eu tendo parceiros fortes, eu sendo economicamente forte, e eu sendo estável, e, enfim, sendo uma postura e sendo um pilar oriental dentro do Ocidente, dentro do Oriente. Porque se eu não for, eu não sou capaz de lidar com esse recrudescimento, e quem quer odiar vai continuar odiando. Se eu tenho um status quo de rivalidade econômica entre os Estados Unidos e a China, eu abandonar minha postura economicamente predatória, eu abandonar o viés ideológico forte para segurar meus parceiros, na verdade eu abri mão disso e eu corri o risco de ser engolido pela política americana. Então, esse recrudescimento, na verdade, o que a bancada de governo tenta me vender é que ele pare de acontecer do lado da China e continue acontecendo pelo lado do Ocidente, porque o Ocidente vai continuar tentando fazer isso. E como que a gente ganha da propaganda como capitalista, segunda casa? A gente ganha na medida em que, primeiro, a partir do momento que a gente também tem a nossa própria propaganda ideológica, se a gente não tiver a propaganda ideológica, aí que a gente abre margem total para que os Estados Unidos ajam nela. É claro que é difícil de combater a propaganda
dos Estados Unidos e a gente tem alguns perdas, eu tenho que conceder isso. Mas quando a gente perder na propaganda ideológica, a gente ganha na dependência econômica. É por isso que o método Wolff é tão necessário, porque a gente atua nessas duas frentes, a gente cria essa interdependência complexa e finalmente a gente tem um viés ideológico para se apoiar, porque a gente não se apoia em viés ideológico nenhum, a gente cria uma disseminação multifatorial e os países do Oriente não têm aqui, não tem uma luz maior para seguir e vão seguir o American Way of Life, que é o que está sendo vendido para eles. Então, a gente cria um competidor e uma disputa na região ideológica, mesmo que a gente não ganhe só na disputa ideológica, a gente compensa na disputa macroeconômica, nem da dependência complexa que a gente gera. Então é assim que a gente ganha da política e da propaganda capitalista. Quase que não sai. Por fim, só fazendo uma apanhada geral, China precisa disso para manter seu status quo de poderio econômico dentro do Oriente e seu status quo de poderio político. A China está em constante ameaça e a gente não pode tolerar a manutenção disso. Se a China não for o lobo do Oriente, o Oriente vai continuar sendo tratado como filhote. Muito obrigada, Luan, pelo seu discurso. Para iniciar essa segunda parte do nosso debate, a mesa complemento. Os ataques e os boicotes à China, eles acontecem diretamente, estão ligados diretamente ao quanto a China combate diretamente o Ocidente. Primeira posição, não pode tentar puxar para eles a questão da antipropaganda, porque simplesmente a China não tem força suficiente em termos de soft power mesmo, em termos de influência política. Por exemplo, você tem domínio de produção de filmes e coisas assim, para efetivamente ensinar as pessoas de que o orientalismo é legal. A rede de influência deles não é muito bem estabelecida, a China não tem uma rede de influência tão bem estabelecida a ponto de eles conseguirem expandir o orientalismo que eles tanto defendem. Mas vale deixar muito claro que a questão do Sudeste Asiático e a própria participação em termos da moção aqui depende de coisas como o Covid e Trade Wars, está diretamente falando da moção, que a China eventualmente alimentou essa política pós-Covid e Trade Wars, mas ela ser diretamente atacada pelos Estados Unidos, então se dá a entender que não, os 50 anos da China não são confiáveis, mas simplesmente os últimos anos, especialmente na conta do governo Trump, que comprou mais a briga com a China. A interpretação que literalmente o professor está dizendo para a gente. A gente pode ter expansionismo do nosso lado. A questão é que esse expansionismo é muito mais silencioso e cauteloso, que é exatamente o que a gente acha que a expansão silenciosa que a China teve sobre a África e os Sudeste Asiático nos últimos anos. Não é você simplesmente comprar a briga, mas você se expandir sendo que efetivamente de forma muito mais cautelosa. Quanto ao primeiro governo aqui, rápidos comentários, eu acho que eles têm problemas em comprar um pouco demais a questão do orientalismo. Eu acho que eles também não vão conseguir combater nem contra o primeiro governo, porque como eu falei, a máquina de expansão e de força de influência dos Estados Unidos é muito forte nos dois cenários, então é muito difícil você conseguir combater em qualquer cenário da casa, mas eles parecem depender muito necessariamente de boicotes individuais das pessoas comprando o orientalismo e deixando de comprar produtos da China, que a gente acredita que não é uma maneira tão estratégica de explicar esse argumento. A gente vai mostrar como que especificamente os países tendem a boicotar isso de maneira muito mais ampla. A primeira coisa a se falar é que o crescimento chinês foi pavimentado em boas relações. Nós não queremos perder isso. A China não opera exatamente sobre a lógica soft power que a primeira oposição falou. Coisas como, por exemplo, como eles já falaram aqui, Belt and Road, você investir na infraestrutura para produtos para países da África, você construir rodovias e eventualmente ter eles ali no cabresto para você eventualmente conseguir comprar lá eles. A influência que eles têm no Sudeste Asiático, para você conseguir produzir produtos para a Indonésia a um preço baixíssimo, eventualmente tendo boas relações, conseguindo entrar nesse país a alguns partes, pagando menos imposto e obtendo toda a sua rede produtiva e eventualmente criando trocas favoráveis. Isso está diretamente ligado à maneira que a China é vista dentro do mundo. O que está falando aqui é que comprar a briga que a oposição compra efetivamente piora tudo isso e dificulta essas relações comparativamente. A primeira oposição depende do Sudeste Asiático sentir parte do Oriente a partir da narrativa chinesa de que nós somos um, mas eles nunca provam como isso acontece. A gente não tem esse poder de influência tão grande quando eles eventualmente conseguem provar. Então, comparativamente, ser assertivo e pragmático é comprar o anti-ocidentalismo e comprar diretamente o conflito. Isso é exatamente o que aconteceu dentro do governo Trump e que causou a trade war, que foi literalmente eles começarem a se alfinetar publicamente até que o momento se escalou em um nível que você gerou uma guerra econômica. Nós estamos aqui na prática, vocês alimentam exatamente a narrativa contrária da China. No máximo, no melhor cenário, vocês ganham o Sudeste Asiático que vocês já têm e
e efetivamente perdem todo o resto do Ocidente, todas as trocas que a China consegue fazer para mostrar que não tem discurso vocês têm. Mas notam que na prática, a narrativa anti-China e todo o discurso que eles efetivamente tentam provar aqui depende de um ente central, que é literalmente os Estados Unidos. E não só, como eu já falei, ele é líder da propaganda mundial, ele efetivamente consegue gerar mais influência em termos de convencer as pessoas de que a China é algo ruim, certo? Vocês efetivamente estão comprando briga com esse ente diretamente, que é o grande representante do Ocidente no mundo, mas especificamente a gente tem inclusive um país que tem muitas ligações com isso, como por exemplo, orgulho simplesmente, eles querem ser a maior potência e o crescimento da China ameaça eles diretamente. Notam que na prática, como eu falei, o Twitter foi simplesmente uma escalada de tensão, após você ter vários problemas e várias tretas entre o Xi Jinping e o Trump que efetivamente geraram um dano econômico, que esse tipo de política assertiva é diretamente o que prejudica a China. Você fica comprando briga pública com o Ocidente, com os Estados Unidos, que tem o maior interesse possível em te boicotar pelo orgulho, pelos motivos dele, e que efetivamente só vão te prejudicar. Ou simplesmente coisas como questões políticas, com os Estados Unidos, como o discurso que foi utilizado, o 5G, a questão da Huawei entrando nos Estados Unidos e ocupando as suas locais nas empresas estadunidenses, que efetivamente façam com que eles queiram comprar a briga. Exatamente, tudo isso é só piorado quando você compra essa política assertiva, porque mais que tudo, você torna essa questão uma questão política. Notam que no mundo todo, mas especialmente nos Estados Unidos, eleições são muitas vezes decididas por narrativas anti-China, que são exatamente fortalecidas quando a China se torna uma ameaça do que eles efetivamente querem fazer. É ficar o tempo todo no holofote, fazendo com que se influencie coisas como, por exemplo, eleições, eles se sentirem atacados diretamente, fazendo com que isso se torne uma urgência política. Lidar com a China se torna um problema cenário deles, que no nosso cenário comparativo não tem, porque a China é praticamente esquecida. Não vamos dizer que ela tira totalmente do jogo político, mas ela tem muito menos chance de estar efetivamente gerando. Então, todo o ponto de recrudescimento ocidental acontece muito mais no cenário da primeira oposição, das oposições como geral. Mas, deputado, o ponto de recrudescimento ele não é forte nesse debate porque a briga já está comprada. A gente está no contexto que a gente precisa assegurar nossos parceiros, a nossa interdependência para poder manter essa briga. O debate é abandonar. Se a gente comprar a briga, a gente vai parar de comprar a briga, a gente vai literalmente cessar, tipo, eu não quero mais brigar. E você para de efetivamente ficar combatendo. Isso é literalmente a opção, abandonar essa prática para que você pare de comprar os ônus dessa prática, certo? Isso também especificamente por algumas coisas, como eu já falei, o Estados Unidos ele tem domínio da propaganda, mas no fim das contas ele tem muito rádio e soft power. Você nesse todo esse contexto de interdependência complexa e de economia interligada, os Estados Unidos é um país que está imerso em diversos blocos econômicos e que efetivamente tem trocas com países do mundo inteiro. Notam que na prática, quando vocês compram a briga, vocês colocam esses países numa posição de ter que escolher entre um e outro. E nada garante do seu lado que eles vão efetivamente escolher a China. Notam que comparativamente, os Estados Unidos ele tem influência suficiente para, por exemplo, no próprio Sudeste Asiático, que vocês tanto tempo trazer como importante, os Estados Unidos literalmente criam um bloco econômico, o Quad, com o Japão, os Estados Unidos, com o Japão, Austrália e Índia, para efetivamente dominar o lado norte da China e ficar dando vacina para o Sudeste Asiático. Os Estados Unidos está ligado, ele tem interesse direto em boicotar a rede de influência da China para efetivamente conseguir ganhar esses parceiros econômicos. Os Estados Unidos estão com a política de cada vez mais se expandir e efetivamente tentar tomar esse parceiro do cenário comparativo. E aí vocês exatamente colocam esse país na posição de ter que escolher. Ele não pode aceitar, os especialistas não podem aceitar o vacilo da China e dos Estados Unidos. E vocês têm que perder parceiro do cenário comparativo. O expansionismo está muito mais do nosso lado, porque mesmo que ele seja um expansionismo moderado e silencioso, ele é eficaz. Você efetivamente consegue dominar e ganhar esse parceiro, quando se vocês competem com um grande ente econômico e vocês tendem a perder uma boa parte dele. Mas a última coisa a se dizer é que literalmente quando vocês falam de Taiwan, vocês têm um risco enorme nesse debate. A gente está literalmente falando de duas províncias que são alinhadas completamente com o Ocidente e que são um pilar econômico extremamente importante para a China. Taiwan, tanto com coisas como a produção de semicondutores e o Hong Kong por ser um grande centro econômico e financeiro. Vocês literalmente tendem a perder muito mais, porque o risco de vocês, no fim das contas, é comprar tanto essa briga que essa briga efetivamente se gera uma ação mais ativa dos Estados Unidos. Ele intervém em Taiwan, ter tropas, efetivamente ter que comprar uma briga. Logo com que a guerra total, que no fim das contas vocês parecem até dizer que a China tem que ser o grande poder militar, é ruim para vocês. Vocês estão comprando literalmente uma guerra e uma briga que a China não tem que brigar. Acho que jamais vai ganhar você com a briga. Não tem nenhum cenário em termos de política, econômica ou de guerra que isso efetivamente seja bom para a China comprar briga com os maiores entes políticos e econômicos do mundo e somados tem muito mais poder que ela. Obrigada pelo seu discurso e agora então para dar continuidade ao nosso debate, o mesmo movimento da oposição. Doutora Luciana, nível legislativo. Oh meu Deus! Eu sabia. Oi, mãe Elisa. Ela se fala. Deixa eu ver aqui.
Ok, eu vou iniciar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom dia a todos, meu nome é Laura, sou da UFC. Estou muito feliz em debater essa semifinal com vocês. E já para início, eu preciso esclarecer muito bem para a mesa aqui que o mundo citado pela Bea, em que a China se submeteu a algumas condições ocidentais e cresceu sendo moderada, tendo essa narrativa cada vez mais palatável como um todo, ela está completamente longe do mundo atual. E isso já dá início ao nosso primeiro ponto, como a gente vai provar que esse Wolf Warrior, essa forma de diplomacia, ela é essencial para impedir o enfraquecimento tanto interno quanto externo da China. Mesmo, quando eu falo que o mundo que a Bea citou não é o mundo atual, o que é o mundo que a Bea citou? O mundo que a Bea citou é aquele mundo em que a gente tinha um mundo pós-bipolaridade da Guerra Fria, um mundo em que a gente tinha um grande fascínio com toda essa lógica de globalização e que acreditava-se que o planeta Terra como um todo poderia sim ser multipolar. Mas isso é uma diferenciação muito importante. A Ju chega pra gente e fala um frame de como a gente está atualmente no cenário de anti-orientalismo. Mas mesmo, percebe que esse cenário de anti-orientalismo acontece desde o século passado e isso não se encaixa necessariamente com o cenário extremamente atual que a gente vê hoje em dia. O cenário extremamente atual que a gente vê hoje em dia é uma fuga dessa multipolaridade. É um cenário que cada vez mais a gente está tendo um recrudescimento ocidental. É um cenário em que a gente está tendo uma transição diplomática e que os países que antes estavam completamente fascinados com a diplomacia, com a globalização e com essa multipolaridade, agora não acreditam mais nisso. E estão se tornando cada vez mais fechados, cada vez mais recrudescidos, cada vez mais nacionalistas como um todo. Os Estados Unidos estão cada vez mais incisivos. A União Europeia está cada vez mais incisiva. A União Europeia é aquela gente extremamente diplomática, um exemplo de diplomacia internacional que antes só fazia declarações como: olha, a União Europeia se preocupa com essa questão. Não, agora a União Europeia está chegando e falando: olha, a União Europeia não concorda com isso. A União Europeia ela discorda disso. A União Europeia ela não vai baixar as sanções para a Rússia, independentemente do que aconteça, mesmo ela se lascando com a crise energética. O mundo ocidental está cada vez mais desconfiado e recrudescido, cada vez mais incisivo. Não é que o Ocidente está se fechando pela China, é uma falsa causa-consequência que os governos tentam implementar aqui. Não é um cenário que, se a China relaxar, talvez ela vai conseguir se tornar mais palatável e o Ocidente vai se tornar mais amigável para com ela. Não, é um cenário que, independentemente do posicionamento da China, o Ocidente como um todo vai se recrudescer, vai continuar essa transição diplomática e que está ficando cada vez mais fechado, cada vez mais incisivo e que vai atacar cada vez mais a China. Então, o que não pode acontecer, e esse é o essencial, é que ela não pode simplesmente aparentar fraca. Ela não pode simplesmente chegar e tentar diminuir o discurso dela, ou tentar fazer com que ele seja mais palatável como um todo, porque o Ocidente ele vai se recrudescer, ele vai seguir essa tendência como um todo. E aí, é importante que a gente fale aqui, porque, ok, por que a China não pode aparentar ser fraca, para além do cenário assim, básico que todo mundo pensa, que ela não quer aparecer ser fraca? É importante que eu estabeleça um frame que é essencial, não só para fechar esse primeiro ponto, mas para iniciar também o meu segundo ponto. A gente está no cenário que o Xi Jinping ele se reelegeu para o terceiro mandato, mas para ele se reeleger para o terceiro mandato, ele precisou alterar a Constituição. Ele é o primeiro presidente desde Mao Zedong, lá em 1940 e tanto, que governou e que foi presidente da China por mais de dois mandatos. Então, eu não estou dizendo que a China está enfraquecida, ela está com o poder consolidado e o Partido Comunista está com o poder consolidado. Mas, no cenário que foi alterada a Constituição para permitir o terceiro mandato desse líder, e que um líder cada vez está mais nacionalista e menos pró-mercado, esse poder é uma janela de oportunidade perfeita para que a gente tenha um enfraquecimento desse regime, porque a partir do momento que o regime ele aparenta fraco, ele não é combativo com pessoas que atacam ele, o que acontece é que a gente pode abrir janelas e oportunidades para mais crítica, para mais questionamento, para mais dúvida, e não é isso que o Partido Comunista quer agora, especialmente porque ele está num momento um tanto quanto frágil, porque ele literalmente alterou a Constituição para manter o poder da forma como ele quer. Eu vou dar uma conta rapidinho para a segunda. Certo, a narrativa não é suficiente para fazer um país em troca. Não é porque ele não gosta da China que ele vai deixar de fazer uma troca que é viável economicamente só porque ele não gosta da China. Certo, eu vou lidar com o ponto econômico daqui a pouco, Bela. Como ela não vai ser vista como fraca se ela está sancionada, isolada e com índice baixo na sociedade? Ela não vai ser fraca a partir do momento que ela não se submete, não fica calada, quando a gente tem uma narrativa extremamente combativa. O que não pode acontecer é a China simplesmente aparentar no cenário internacional como alguém que não reage, que não vai além, que não se defende. Quando a gente tem o Ocidente atacando ela constantemente e ela simplesmente se submete, ela simplesmente se enfraquece, ela simplesmente se silencia. O que a gente precisa ter é uma China que combate cada vez mais, uma China que não aceita, uma China que não se mostra fraca, que não se mostra frágil. É isso que é essencial. E aí, lidando já com o ponto do segundo governo sobre como a gente não perde economicamente no nosso cenário, não é uma causa-consequência de que quando a China ela fortalece a sua ideologia, ela fortalece o seu posicionamento internacional em relação a essa ideologia, não é uma causa-consequência que ela vai perder todas as relações comerciais dela, que ela vai ser extremamente prejudicada economicamente. E mesmo lidando com um cenário que ela perde diversos aliados comerciais, é muito melhor para a China e para o Partido Comunista que ela perca aliados que perpetuam uma narrativa que enfraquece a sua ideologia
uma diminuição das demandas, das exportações, uma crise imobiliária. E o que está acontecendo? A gente está tendo uma insatisfação cada vez maior, por exemplo, do mercado interno, das bolsas de valores, ou então até mesmo dos bilionários, porque a China perdeu, por exemplo, 11 bilionários nesse último ano. Então, o que isso é prejudicial é que essa insatisfação ela pode enfraquecer o regime, que obviamente não é interesse da China no Partido Comunista. Mas como é que a gente lida com essa pauta econômica? A partir do momento em que a gente fortalece o crescimento econômico, esse crescimento econômico ele pode acontecer no nosso lado, mas ele não deve acontecer às custas do sacrifício da ideologia do PCC, porque por mais que é extremamente importante que o PCC mantenha o seu crescimento consolidado como um todo, porque óbvio isso pode trazer críticas para ele, se não, ainda assim não é a ponto dele simplesmente sacrificar a sua ideologia para ser fraco frente ao Ocidente. No momento em que ele fortalece a sua ideologia, não só fortalece internamente, mas busca trazer essa ideologia para outros países, por exemplo, os países que são orientais, os países que estão cansados de ouvir o Ocidente falando mal do Oriente. Esses países, a partir do momento que a gente traz esse sistema e essa forma de diplomacia que combate o Ocidente, a gente atrai esses países que estão do nosso lado, esses países que estão cansados do Ocidente reclamando a hora inteira, do Ocidente atacando eles a hora inteira. E aí sim a gente pode ter esses parceiros comerciais, diversos parceiros comerciais, que podem favorecer a gente economicamente, mas não às custas da nossa ideologia, que é de extrema importância para o governo da China e para o PCC como um todo. Então, fazendo uma recapitulação aqui, o que é extremamente essencial que vocês entendam é que essa diplomacia ela é importante, principalmente no cenário atual, que a China está cada vez mais sendo atacada, para que ela não apareça fraca, para que ela consiga fortalecer e manter a sua ideologia e seu poder consolidado, e além disso, essa ideologia ainda consegue trazer para a gente, consegue atrair para a gente aliados que estejam na convergência, que estejam junto com a gente e que não enfraqueçam constantemente o nosso poder, o nosso regime e a nossa ideologia. Por isso eu tenho muito orgulho em meu filho. Obrigada, Laura, pelo discurso. E agora, para dar continuidade ao caso do governo, me convido ao Luiz. Na verdade, eu estava, tinha um cisne, desculpa. Beleza, eu acho que a primeira posição teve alguma dificuldade de explicar quais que são as consequências exatas do anti-orientalismo, tanto para o cidadão médio quanto para os países de fato. Frequentemente, a postura da pessoa média em um país ocidental realmente vai ser de eu não apoio a China, discordo politicamente e ideologicamente da China, mas eu vou comprar esse smartphone chinês porque ele é mais barato e eu me importo mais com isso do que com as minhas convicções ideológicas. Então, em que medida isso realmente faz a China tanto assim? Nesse sentido mesmo, nós acreditamos que questões políticas e diplomáticas são bem mais importantes do que questões narrativas que não afetam a China economicamente. E, conforme o Lucas muito bem disse nesse pai agora, a China vai ser muito mais prejudicada se países forem realmente impedidos ou forem ameaçados de importar da China por imposições americanas do que se eles apenas tiverem alguma discordância diplomática com a China, mas mesmo assim continuarem traçando relações comerciais. Inclusive, a China sempre foi muito boa em manter relações comerciais com países das quais ela discorda ideologicamente. Mas, para além disso, a primeira posição, esse anti-orientalismo pega muito mais em populações médias se ele for baseado em fatos concretos. Existe um aspecto ideológico no anti-orientalismo, é verdade. E pessoas que têm uma predisposição ideológica a comprar essa narrativa vão comprar os dois cenários. Mas se houver fatos concretos que o corroborem, como por exemplo, a China intimidar e ameaçar países com a mão de ferro, que o Logan falou, se ela tentar contra a autonomia de outros estados como Taiwan e Hong Kong, esses fatos concretos vão fazer com que esse anti-orientalismo seja assimilado por muito mais pessoas, inclusive pessoas que não têm essa predisposição ideológica, que são mais centristas, mas que vão ter mais reservas com a China. Então eu acredito que vocês esperem nisso. Mas vamos falar de coisas que eu acredito que sejam mais importantes sobre essa narrativa, que são os objetivos econômicos da China de fato, os objetivos de crescimento. O que é que a China produz? Qual que é a postura da China para conseguir abrir caminho para crescimento tanto econômico quanto de relevância internacional? A China é muito boa em produzir tecnologia e tecnologia barata. Tipo câmeras, celulares, notebooks, smartphones, etc., que são de qualidade um pouco mais baixa, mas que são muito baratos. E esse é o núcleo da produção da exportação chinesa, é isso que faz ela ser muito relevante economicamente.
Por isso, é muito importante analisar quais são os mercados consumidores desses bens de consumo que a China produz, porque eles são muito estratégicos para ela. E eles são quem? Basicamente países emergentes, principalmente países muito populosos. Tem pouca gente na Alemanha, no Reino Unido, que vai comprar um notebook fleiro da China, mas na Índia, no Brasil, no Sudeste Asiático, tem muitas pessoas. Então, esses são os mercados consumidores pelos quais a China não pode perder influência se ela quiser continuar crescendo. E perceba como que a reação americana ao ocidentalismo colocou em xeque justamente esses mercados. E sim, segunda posição, é uma reação explícita dos Estados Unidos a essas posturas mais assertivas da China. Como, por exemplo, como o Lucas trouxe, a criação do Quad, que é uma união entre 4 países muito relevantes, Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, que tem o objetivo explícito de controlar a influência chinesa no Sudeste Asiático. E essa reação, isso é literalmente uma reação a essa postura da China, que coloca em xeque um dos mercados consumidores mais estratégicos do Sudeste Asiático, que tem muita gente que exporta a China, mas também, óbvio, a própria Índia, que é um mercado consumidor gigantesco com potencial estratégico para a China, está dentro do Quad e está alinhada aos Estados Unidos. Até mesmo o Brasil é um outro país que se enquadra nisso, tem um mercado consumidor grande e durante o governo Bolsonaro se alinhou muito aos Estados Unidos e cortou laços com a China. Então a China perdia muito dos mercados mais estratégicos quando ela toma esse tipo de medida. Vai. Bruno, a China é a maior economia do mundo, vendedora de dezenas de países. Qual a capacidade do Ocidente ou do terceiro mundo de sancionar a China, já que se mal aguenta sancionar, por exemplo, a Rússia? Altíssima, porque os Estados Unidos têm muita relevância. Eu acabei de dar um exemplo do Brasil que cortou laços com a China simplesmente por questões políticas. Não precisa nem de uma questão econômica para isso, apenas política. Agora, você junta 4 países, Estados Unidos, e 3 países próximos ali, que são Japão, Índia e Austrália, e cria uma barreira para diminuir a relevância da China sobre o Sudeste Asiático, é óbvio que isso vai ter muito impacto. Você não vai cortar completamente o laço entre o Sudeste Asiático e a China, mas a capacidade de crescimento e de exportação que a China vai ter, a capacidade de influência que a China vai conseguir exercer. Quando tem 4 países próximos e muito relevantes exercendo influência ativamente, colocando bases militares dentro daquela região, é muito reduzida. Isso é uma reação a essa postura pouco estratégica que a China fez, e isso também é muito negativo. Vou tentar descrever de forma mais precisa o que é esse expansionismo e assertividade que estamos descrevendo. Isso é, por exemplo, quando a China se manifesta internacionalmente contra a autonomia de Taiwan, negando a autonomia de Taiwan, dizendo assim, Taiwan é nosso. Vocês falam que Taiwan é muito estratégico, é verdade, eu vou explicar isso um pouco mais. Então vocês não explicam por que é necessário a gente proibir o Taiwan de ter alguma autonomia para a gente usufruir dos motivos pelos quais ele é estratégico. Como assim? Primeiro, essa declaração da China teve consequências completamente desastrosas. Os Estados Unidos rapidamente soltaram uma nota afirmando que eles estão dispostos a garantir a autonomia de Taiwan, seja lá o que for necessário. Isso gerou uma escalada de tensão muito grande, que a China respondeu a essa escalada de tensão, dizendo que não aceitaria, em tom de ameaça, dizendo que não aceitaria nenhuma intervenção americana. Ou seja, uma escalada de tensão muito grande. Mesmo isso tem um risco imenso, porque Taiwan e Hong Kong eles já são naturalmente alinhados com o Ocidente. O Ocidente disse que ele está disposto a agir de forma energética para proteger Taiwan e para bloquear essa influência que a China está querendo exercer. E Taiwan, nesse caso, ele produz mais de 90% dos chips e dos semicondutores do mundo. Eles têm praticamente um monopólio dos semicondutores. E a China, como produtora de tecnologia, é absolutamente dependente desse mercado. Se não houver essa escalada de atenção, Taiwan nunca ia parar de exportar para a China. Poxa, a China é um mercado de consumidores gigantesco ali do lado, por que Taiwan não parar de exportar? Mas a China vai lá, escala a atenção, faz os Estados Unidos se manifestarem, faz os Estados Unidos dizerem que vão garantir a autonomia de Taiwan. Isso aumenta o risco de ter alguma crise lá, isso aumenta o risco, e essas ameaças, intervenções externas dos Estados Unidos, aumentam o risco de colocar esse mercado muito estratégico para a China em xeque. Então, para os objetivos econômicos da China, esse acréscimo de tensão é muito pouco estratégico. E perceba como os Estados Unidos, ao longo de todas as décadas antes do Covid, nunca tomou medidas sistemáticas para boicotar a China, para boicotar esses aliados da China. Isso só começou a ser feito durante o governo Trump, que foi uma coisa muito bizarra e uma exceção na política americana. E só está sendo perpetuado porque a China está assumindo essa postura de agressividade e de assertividade. Os Estados Unidos, eles também sofrem com tarifas, eles não têm interesse em ficar nessa guerra para sempre. Se a China quisesse ter uma postura um pouco menos assertiva, os Estados Unidos gostariam de pagar menos tarifas e de conseguir ter ter esses benefícios econômicos. Inclusive, o Partido Democrata, que está no controle da presidência do Senado agora, tem um custo político interno que fica sendo ganho de China de graça. Então, se a China não representar uma ameaça, é muito pouco provável que os Estados Unidos vai querer ser anti-China, completamente de graça. Recapitulando, sobre a multiplicação de parceiros que vocês trazem, exatamente o mesmo conceito de aplica. Exatamente o mesmo conceito se aplica. Os Estados Unidos, que são o principal motor dessa reação à China, pelo fato de, em todas essas décadas, nunca terem tido uma postura sistemática de boicote dos aliados da China, provavelmente não vão ter nenhum motivo para manter isso, eles vão preferir ter esse cenário sem tarifas. Então, os países não vão estar sendo coagidos a não comerciarem com a China, e mesmo que eles tenham
discordâncias políticas, se a China está vendendo coisas mais baratas, provavelmente vai valer a pena para eles e a maior parte dos países vão querer comerciar com os dois. Isso constrói um cenário onde a China tem uma capacidade de crescimento muito maior. Mas, pelo contrário, os Estados Unidos também estão com uma postura explícita de colocar tarifas, de colocar taxas, de retaliar países que estão fazendo relações com a China. Daí, sim, é muito provável que a China acabe perdendo alguns mercados e essa multiplicação não acontece. Obrigada pelo seu discurso. Agora, para finalizar o nosso debate, a mesa completou o item da oposição. Agora realmente foi meu tratamento. Vamos começar mais curso em 3, 2, 1. Beleza, eu vou começar a ressaltar alguns pontos muito importantes que a Laura trouxe aqui, que precisam ser levados em consideração em qualquer comparativa que for analisada nesse debate. Quando a Laura fala aqui, ressalta de forma extremamente certa o recrudescimento que a gente teve recentemente, de forma extremamente recente, inclusive, do Ocidente, isso precisa ser levado em consideração em tudo que os governos estão dizendo aqui, porque todos os ganhos que eles estão trazendo são extremamente mitigados quando você considera esse cenário atual, que é basicamente esse cenário de recrudescimento do Ocidente. Ter parado de comprar essa neutralidade, essa tentativa de neutralidade, como algo palatável, algo que ele aceita para comercializar, basicamente impede esses ganhos diplomáticos e econômicos. O Ocidente não se propõe mais a manter essas relações pela mera neutralidade. Ele está se opondo de forma direta e é justamente por isso que não adianta, não tem ganho que os governos dizem que tem quando a China começa a simplesmente tentar insistir, sacrificando o possível crescimento que ela poderia ter internamente e regionalmente, inclusive com possibilidades de expansão, para tentar conseguir ganhar esses ganhos, essas conexões que são extremamente improváveis nesse cenário de crescimento econômico e político, diplomático, enfim, que o Ocidente teve com a China, intensificando de forma considerável esse anti-orientalismo e especificamente esse anti-China. O segundo ponto que a Laura trouxe é como que no nosso caso a gente consegue melhorar essa economia interna e isso é extremamente importante mesmo. Por quê? Porque o que a gente teve recentemente, juntamente a essa crise, essas dificuldades e essa rejeição maior, foi um enfraquecimento recente ligado a essas crises econômicas, que levou a dificuldades crescentes na China, diminuindo consideravelmente o crescimento que ela conseguia ter. E que o pessoal do governo diz que é basicamente algo garantido, sendo que a China teve essa queda recente considerável de crescimento. E o que incomodou as pessoas influentes no mercado chinês, incomodou os bilionários da China, que diminuíram inclusive consideravelmente, justamente porque eles notaram que eles estão trabalhando com um mercado extremamente instável, que por não conseguir ter essa conexão ideológica, por mais que os governos tenham que desconsiderar, é extremamente importante quando você está tratando de relações econômicas e diplomáticas, ficaram extremamente instáveis. Então, no primeiro conflito que teve, na primeira dificuldade que teve, isso enfraqueceu consideravelmente a economia chinesa, dificultando não só a situação do governo em si, mas dessas pessoas influentes da China, dessas pessoas com poder ali, e que não é interessante que o governo chinês, não é interessante para a China, que ele fique com a oposição, enfim, que ele tenha oposição das pessoas importantes do seu país. Isso leva a uma instabilidade do próprio governo. Então, é extremamente interessante, é consideravelmente do interesse desse governo chinês que ele consiga voltar a fazer crescer esse mercado interno para agradar essas pessoas que podem vir a causar uma oposição relevante a ele, ainda mais no cenário que a Laura já trouxe aqui, de inclusive conseguir estabilidade política depois de uma terceira reeleição, que é extremamente questionável e complicada nesse cenário chinês historicamente, e que a gente se diferencia da primeira posição. Porque os meninos já trazem muito bem os benefícios desse método que já ocorreram e que vão continuar acontecendo se essa política continuar, como tiveram com os governos estão defendendo. Mas só no nosso caso que a gente trata desse cenário atual de transição diplomática, o que basicamente mitiga, pelo menos consideravelmente, os ganhos que os governos tentam pintar aqui. Antes de continuar com o primeiro caso. Elisa, no cenário de vocês, se outro país mudar essa postura que também é combativa, vocês não têm por que agir dessa forma. Eu não entendi esse segundo caso. Tá. Por que um país que se quer democrático, ditatorial e que a população literalmente está minimamente feliz porque é um país bem economicamente tem tantos problemas internos? Tá. Justamente por causa do que está descrito em slide, que a gente passou por uma crise mundial, a gente passou por necessidade de se adaptar à política de Covid-19, a gente passou por recrudescimento, inclusive esse recrudescimento do Ocidente, que a gente está tratando aqui, que os meninos desconsideram, que eles trazem esse caso, enfim,
ganhos basicamente limpos e secos, sem considerar esse contexto de enriquecimento, e justamente por isso que esse país está lidando com essas dificuldades. Enfim, tá, agora passando para o caso dos governos. Os meninos trazem no primeiro governo um caso de que essa postura para o expansionismo chinês não é interessante e que você otimiza o crescimento quando se constrói um soft power, quando você constrói essa ideia de uma China way of life. E que, inclusive, quando a gente pergunta no POI, eles dizem que isso não depende da ideologia, a ideologia não dificulta isso, porque ela depende muito mais de tecnologia, de avanços econômicos, esse tipo de coisa. E o governo, durante todos os seus casos, duvida constantemente da importância, do impacto que pode existir dessa ideologia nas questões econômicas. Mas percebam mesmo que esse soft power, que as duas vantagens do governo tentam vender, não é tão facilmente ganho quando eles dizem que eles tinham que ter provado muito melhor como que nesse cenário de enriquecimento político, de enriquecimento diplomático e econômico, de a União Europeia e as grandes potências, os Estados Unidos, dizendo que mesmo com crise energética, mesmo com a minha população passando necessidade, mesmo a gente passando por cenários extremamente difíceis, a gente ainda não se propõe mais a afrouxar essas barreiras, esses limites que a gente colocou, afrouxar esses limites diplomáticos, porque eles estão se mostrando cada vez mais relevantes para esse cenário do Ocidente empobrecido. Eles ainda trazem a questão de tensões internacionais que facilitaria a construção de narrativa de guerra, mas mesmo foi amplamente comentado aqui a questão do poderio econômico e também do poderio bélico que a China tem. Então, o crescimento dessa situação para, de fato, uma realidade de guerra, de conflito direto, é extremamente improvável, teria que ter sido melhor provado. Agora, o caso dos ministros do segundo governo é basicamente dizer que o crescimento da China foi historicamente baseado em boas relações, que quando você coloca uma tensão a mais ideológica, enfim, isso dificulta as relações. E que é melhor você buscar um expansionismo eficaz do que tentar promover essa ideologia. Mas, como a gente já falou mesmo, esse tipo de expansionismo meramente baseado em boas relações pode até ter funcionado no passado, mas o cenário atual que nós temos não consegue ser efetivado. Porque essas boas relações não são mais suficientes. Essa mostra de mera neutralidade, que todo mundo sabe do outro lado, que não é de fato verdade, não é mais suficiente para vender o produto, a conexão, a relação com a China que antes conseguiam mudar. O Medeiros ainda fala que a China não tem tanta influência, mas mesmo assim, eu acho que é um pouco falso você dizer que a China não tem muita influência. A China é uma das maiores potências econômicas, mundiais, políticas, diplomáticas, além da grande influência que ela já tem naquela área, ela tem conexões extremamente relevantes econômicas, enfim, com vários outros países do Ocidente, que em tese seriam muito mais conectados com essas potências ocidentais, mas que ainda assim a China, por esse seu poderio, consegue se manter. Eles ainda trazem uma questão de Taiwan e Hong Kong, dizendo que eles são muito ligados ao Ocidente, que isso traria muitos danos, enfim, mas eles percebem que ainda que perca a conexão com eles, não é danoso para a China, porque ela pouco depende deles. No máximo nessa questão dos semicondutores, mas a China já está com diversos esforços para desenvolver essa independência nesse sentido. E eles têm pouca influência sobre os países que estão ao redor, justamente para eles se conectarem muito mais com os países do Ocidente do que com os países da Ásia que estão ali ao redor. O Bruno bem fala que o impacto da narrativa sobre a economia é pouco relevante para a pessoa não deixar de comprar um celular chinês, mas não é sobre o indivíduo, é sobre o impacto diplomático, é sobre o impacto que isso causa na relação com todo o país. E como essa relação com vários países, com blocos econômicos, enfim, sendo perdida pode prejudicar a China, não é sobre essa mera perda de um só, é uma perda coletiva. Eles trazem que os objetivos econômicos dessa mídia de fato são mantidos quando eles conseguem manter a relação com a China, mas mesmo percebam que mesmo pós-Trump, essa tensão com a China continua, isso não vai acabar. O delta deles não existe, no nosso governo a gente fortalece internamente. Muito obrigada.